Encontramos-nos debruçados sobre Vila Pouca de Aguiar, sede de um concelho com inúmeros motivos de interesse patrimonial e histórico. E, hoje, como no passado, um território privilegiado quando falamos da devoção e dos caminhos de Santiago. Esses caminhos de peregrinação com origem no século IX, levando ao longo dos séculos, gerações e gerações, até ao túmulo do apóstolo. Mas a verdade é que também, ao longo das centúrias, os caminhos de Santiago foram também vias de propagação de arte. Através deles se espalhou o românico, depois o gótico, novos estilos, novas formas de fazer música, novas ideias, novos ideais. E reconhecendo isso, já na década de 80 do século XX, o Conselho da Europa classificou os caminhos de Santiago como o primeiro itinerário cultural europeu. E pouco depois, também a Unesco, num processo que se vem prolongando até os dias de hoje, vem classificando diferentes troços dos diferentes caminhos de Santiago como património da humanidade. E sim, Vila Pouca de Aguiar é um território privilegiado, cruzado por diferentes itinerários. Temos mesmo um curioso registro do século XV de um barão, Leão de Rosmital, que parte de Praga, atual capital da Chequia, no dia 26 de novembro de 1465. Ele vai cruzar a Europa, também com objetivos diplomáticos, mas a verdade é que ele se dirige até este extremo da Europa. Ele ruma também em direção a Compostela. E é com base nesse registro que nós temos hoje. E foi lançado, apresentado publicamente aqui em Vila Pouca de Aguiar no dia 28 de novembro de 2024, este novo caminho português de Santiago, Leão de Rosmital. A apresentação fez mesmo uma recriação da chegada do barão a estas paragens. Ele que entrou por Freixo de Espada à Cinta e se dirigiu até Braga, onde foi recebido pelo nosso monarca. E é exatamente esse o itinerário deste caminho de Santiago, cruzando nos nossos dias 12 municípios ao longo de 230 quilómetros. E sim, Vila Pouca de Aguiar é um desses percursos neste caminho que importa conhecer. E é também isso que vamos fazer. Mas afinal, porquê este protagonismo deste território coincidente hoje com o concelho de Vila Pouca de Aguiar? Porquê esta importância quando falamos dos caminhos de Santiago? Tem tudo a ver, obviamente, com esta particularidade de estarmos perante um espaço que, do ponto de vista geomorfológico, é muito relevante. Encontramos num extenso vale, marcado pela presença de várias linhas de água, incluindo o Corgo. Um vale que avança no meio de uma zona montanhosa. Aliás, o vale é dominado, em grande parte, pela Serra do Alvão e também pela Serra da Pedrela e dos seus contrafortes. Ora, a particularidade nesta zona montanhosa, acidentada, rochosa, termos
Este suave vale, muito fértil também do ponto de vista agrícola, fez com que, naturalmente, desde pelo menos a época romana, aqui se desenvolvessem vias, importantes vias, que serão reforçadas na Idade Média e nos séculos posteriores. Vias que aproveitam o vale e avançam de um modo muito mais cómodo em direção aos diferentes destinos e, no caso dos peregrinos, uma via privilegiada para chegar a Compostela. Mas o que é interessante neste território de Vila Pouca de Aguiar é que não temos um caminho. São vários os itinerários para Compostela que aproveitam este vale. Falamos já desse caminho do Barão do Leão de Rosmital, mas aqui passa também um outro itinerário já documentado desde a Idade Média, que hoje é designado como o Caminho Português de Santiago do Interior. É um extenso caminho que, na atualidade, possui 387 quilómetros, desde Viseu a Santiago. Destes quilómetros, 214 são percorridos em território nacional, cruzando 8 municípios, desde Viseu a Chaves, incluindo Vila Pouca de Aguiar. E depois de passar a fronteira, este itinerário dirige-se até Ourense e coincide, a partir de determinada altura, com um outro histórico e relevante caminho de Santiago, aquele que é conhecido como a Via da Prata. Sim, estamos num espaço de grande protagonismo quando falamos dos caminhos portugueses para Santiago. Debruçado sobre este extenso, fértil e belíssimo vale, desde épocas pré-históricas que diversos pontos elevados, rochosos, graníticos se converteram em referências estratégicas, um domínio visual e territorial, e entre eles destaca-se com efeito este cabeço, aquele onde encontramos o Castelo de Aguiar da Pena. Em boa verdade, este lugar, desde épocas muito remotas, que não passou despercebido aos nossos antepassados. Vestígios arqueológicos de um importante povoado da Idade do Cobre, do terceiro milénio antes de Cristo, desenvolve-se aqui na base da fortificação, que sabemos que foi também pontualmente utilizada em épocas posteriores, nomeadamente na Alta Idade Média. É, contudo, das origens da nacionalidade que uma boa parte das estruturas que hoje podemos observar datam. Este é o castelo dos senhores das terras de Aguiar de Pena. Uma fortificação que seguramente, ao longo dos séculos, foi contemplada num misto de temor, o receio que os poderosos sempre impõem, mas também com alguma sensação de segurança por parte dos peregrinos que percorriam aqui o território. Sim, porque os senhores tinham, entre outras, a responsabilidade de garantir a segurança das vias e também, por isso, a segurança dos peregrinos. Este é um espaço, do ponto de vista patrimonial, muito relevante e, recentemente, a autarquia instalou aqui um centro interpretativo e estes passadiços que permitem percorrer o interior desta velha fortificação, que se manterá ocupada praticamente até ao século XVI, e daqui desfrutar também deste domínio visual sobre o vale. O facto deste ser um território de peregrinação e também, obviamente, de peregrinos rumo a Compostela, fez com que, desde épocas muito antigas, este fosse também um espaço
marcado por uma forte devoção a Santiago, o que se materializa, por exemplo, na circunstância de encontrarmos este santo como o Urago, como o santo protetor de algumas das localidades e ver erguer templos que lhe são dedicados. É o que acontece aqui. Estamos na igreja paroquial, uma das mais antigas paróquias de Vila Pouca de Aguiar, de Soutelo de Aguiar. Em boa verdade, as referências documentais mais antigas a esta paróquia datam ainda do século XI, num período anterior à nacionalidade. E por isso, por essa época e nos séculos seguintes, existia já aqui uma igreja. Aliás, no século XVI, Soutelo é uma freguesia que irá receber foral. Contudo, o templo atual data já do século XVIII, fortemente marcado pelo barroco e como não podia deixar de ser. O seu patrono está em lugar de destaque no altar-mor, Santiago de Compostela. Mas quem foi ele, afinal? Porquê este fenómeno desde o século IX faz com que as gentes de toda a Europa se dirigissem até Compostela para se abeirarem do seu túmulo? Ora, segundo a tradição, Tiago é um dos 12 discípulos de Cristo e, após a sua ressurreição e a sua subida aos céus, e quando ele desafia os seus discípulos para se espalharem em missão apostólica por todo o mundo, o momento em que os discípulos se tornam nos apóstolos que vão divulgar a boa nova, o cristianismo, Tiago fica com uma das missões mais difíceis: levar o cristianismo até um dos lugares mais recônditos do mundo romano desse século I, para quem estava lá, do outro lado do Mediterrâneo, na Judeia. Enfim, um lugar mais longínquo era cruzar o Mediterrâneo, vir até a Europa, até aos confins da Terra, onde o mundo acabava e começava o imenso e desconhecido oceano. Por isso é que ainda lá temos, bem no extremo da Galiza, o Cabo, Finisterre, o fim do mundo. E é para aqui que Tiago vem em missão apostólica. Aqui organiza, segundo a tradição, a mais antiga igreja cristã da Península Ibérica, que vai sendo alimentada por aqueles que ele vai convertendo ao cristianismo. Sim, essa igreja que se localiza naquela que virá a ser a capital da província mais longínqua a oeste do Império Romano, a Galécia. E a capital é Braga, Brácara Augusta. Mas, entretanto, Tiago acabará por regressar à Palestina. Aí acabará por ser martirizado. Mas dois dos seus discípulos trazem o corpo do santo Tiago, Santiago, para ser sepultado aqui, no noroeste da península, onde ele tinha alicerçado a primeira igreja cristã, onde ele tinha dado início à divulgação do cristianismo na Península Ibérica. No meio de muitos milagres, acabará por ser sepultado em Compostela. Um túmulo que acabará por cair no esquecimento, até que no século IX, o túmulo, segundo a lenda, é redescoberto no meio de milagres, de estrelas que sobem para o céu a partir de um determinado planalto, de um campo de estrelas, Campus Stelae, explicação lendária para a origem do topónimo. Estava lançado esse fenómeno que irá marcar os séculos seguintes, até hoje, dos itinerários rumo ao túmulo do apóstolo, os caminhos de Santiago. As marcas de devoção resultantes da passagem do caminho de Santiago por este território podem-se observar não só na toponímia, não só nos uragos, nos santos protetores, como vimos anteriormente, mas também no aparecimento de alguns espaços de devoção, não necessariamente a Santiago, mas também a outros santos que se salientaram enquanto romeiros e peregrinos. É o caso, aqui, mesmo junto ao caminho, na aldeia de Zimão, de uma singela capela
dedicada a São Gonçalo. São Gonçalo peregrino, de facto, também se notabilizou esse construtor de pontes, esse milagroso santo português, enfim, fica também conhecido pelas suas peregrinações. Mas, afinal, porquê este peregrinar em direção a Compostela? Porque esta vontade ao longo dos séculos, de gerações e gerações de europeus, hoje gente de todo o mundo, em direção ao túmulo do apóstolo Tiago, de Santiago. Bom, do ponto de vista das crenças, da religiosidade popular, da mentalidade popular, temos que perceber que vários fatores contribuíam para esta peregrinação. Bom, desde logo, em boa verdade, durante séculos, todo cristão deveria, pelo menos uma vez na vida, que peregrinar até um dos 3 lugares mais sagrados do cristianismo, ou até Roma, ou a Terra Santa, ou então até Compostela. Muitos caminham para o santuário galego, movidos pela curiosidade, pela devoção, com o objetivo de pedir intervenções do santo, outros para agradecer graças, milagres concedidos. Mas há, com efeito, um motivo que durante séculos levou muita gente em direção a Compostela. O facto de que quem se dirige até Compostela desce à cripta onde está o túmulo do apóstolo, aí reza, e depois, durante os poucos dias seguintes, se vá confessar e comungar, então obtém da Igreja a indulgência plenária, isto é, a remissão, o perdão de todos os pecados que tenha cometido até esse momento. E o que é fabuloso do ponto de vista da mentalidade popular é que o peregrino poderia fazer esta caminhada e obter essa indulgência plenária se o fizesse em seu nome, mas também se o fizesse em nome de outra pessoa. Aliás, uma prática que ainda hoje existe, que é assegurada pelos designados pagadores de promessas. Mas fascinante é pensarmos também que muitos daqueles que ao longo dos séculos peregrinaram até Compostela o fizeram em nome de pessoas familiares que haviam já falecido. Daí a velha máxima, quem não vai a Santiago em vida, vai depois de morto. E reparem, na crença popular, se fazíamos uma peregrinação até Compostela em nome de alguém que tinha falecido, se conseguimos a indulgência plenária, significa que essa alma que estava no purgatório, a partir daquele momento, ficou livre de todos os pecados. Prosseguindo ao longo do Vale de Aguiar, chegamos agora nas margens do Corgo, à povoação de Parada. E encontramos num local histórico, a sua velha escola primária, que nos dias de hoje tem um relevante serviço quando falamos dos Caminhos de Santiago. É um albergue para peregrinos. É um tipo de estrutura fundamental nos dias de hoje, como no passado, para os peregrinos, para os caminhantes que rumam em direção a Compostela. Mas aqui no concelho de Vila Pouca de Aguiar têm surgido outros albergues, alguns albergues da natureza, mas entre eles uns são, de facto, pensados especificamente para os peregrinos. É o caso deste, mas é também o caso do de Sabroso de Aguiar, que aproveita também uma antiga estrutura histórica, dependências do antigo apiadeiro da linha do Corgo. Mas a tradição histórica da hospitalidade desta gente em relação aos peregrinos é muito, muito antiga. Na aldeia da Gralheira, naquela que sintomaticamente se designa como a Rua da Estalagem, ainda hoje podemos observar as marcas arquitetónicas de um antigo edifício que funcionou como uma albergaria. Mas está na altura de descansar.
Deixamos para trás o albergue de peregrinos, mas que, como vos dizia, faz parte de uma rede de albergues de apoio aos amantes da natureza. Aliás, a riqueza do património ambiental, paisagístico, a diversidade de fauna e flora do território de Vila Pouca de Aguiar é também uma das mais-valias para quem percorre os caminhos de Santiago neste espaço. São muitos os motivos de interesse e, claro, sempre também os motivos de interesse patrimonial e histórico. E a esse propósito, importa falar, até aqui a propósito desta velha ponte de Cidadelha, importa recordar a importância que as pontes possuíram ao longo dos tempos para os peregrinos e para os viajantes em geral. Hoje percorremos velozes territórios e nem nos apercebemos da dificuldade que no passado representavam as linhas de água, os grandes rios, mas mesmo os mais pequenos, mas muitas vezes com forte caudal. E por isso, as pontes foram sempre relevantes para os peregrinos. Mas as pontes eram também um espaço onde, segundo a tradição, poderia aparecer o diabo, o demo, o Belzebu, para afastar as pessoas do bom caminho. E percebemos aqui o duplo significado da frase. E também, por isso, é muito habitual, junto das pontes, encontrarmos esses elementos com que cristianizavam estes espaços e protegiam os peregrinos, os cristãos. Estamos a falar de pequenos cruzeiros, de alminhas. E são tantas as alminhas que de resto encontramos ao longo dos itinerários de Caminho de Santiago. Passamos já por várias. Mas as alminhas também por vezes acabam por evoluir e dar origem a pequenas capelas, como é o que acontece aqui, junto desta interessantíssima ponte. São, de facto, inúmeros e significativos os espaços de grande valor ambiental e de património natural no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Mas importa refletir agora sobre uma outra questão. Muitos de quem nos estão a acompanhar podem se interrogar, mas afinal os caminhos de Santiago são assim tão antigos? Mas só mais recentemente é que começamos a ver os caminhantes a palmilhar estes velhos itinerários. O que é que tinha acontecido? Bom, de facto, depois da sua grande popularidade na Idade Média e no início da época moderna, a verdade é que no nosso mundo contemporâneo os caminhos de Santiago vão decair bastante. Por um lado, nomeadamente a partir do século XVII e de forma notória no século XVIII, muito em torno da popularidade crescente dos sacromontes, do ir em romaria a determinados santuários anualmente e fazendo decair como que essa obrigação que existia entre os católicos, de pelo menos uma vez na vida, ir até um dos 3 lugares sagrados do cristianismo. Mas, fundamentalmente, os 2 séculos seguintes, o XIX e XX, muito em torno do desenvolvimento dos ideais iluministas, profundamente anticlericais e, acima de tudo, a grande instabilidade que o velho continente conhece nesses 2 séculos. As guerras napoleónicas, as revoluções liberais um pouco por todo o lado, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso contribuiu para que os caminhos de Santiago fossem sendo esquecidos, praticamente tendo desaparecido. Todavia, a partir dos anos 80 do século XX, de novo eles foram relançados. Não só na sua vertente religiosa, mas de um modo crescente, enquanto um importante produto turístico, nomeadamente em torno do turismo cultural. E Vila Pouca de Aguiar é um bom exemplo disso, porque os peregrinos, afinal, aqui cruzam-se com uma série de motivos de grande interesse patrimonial, histórico, também, como vimos, ambiental. E são muitos os desafios. Alguns, como é o caso deste parque onde nos encontramos, de inegável interesse nacional. Estamos no Parque Termal de Pedras Salgadas.
um espaço histórico quando falamos desses cuidados de saúde e termais no nosso país e também objeto de uma intervenção contemporânea que veio qualificar muito a oferta, também para alguns dos peregrinos que passam por este lugar. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.